Olá, estamos aqui hoje nessa manhã ensolarada, final de inverno aqui em Itaipava, Petrópolis, e viemos conversar com o Marcelo Assad. Marcelo, que é criador de cães há 32 anos, especialista em comportamento canino, adestrador, e ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele com os cães e de forma especial com a raça Mastiff inglês, que é a raça preferida, né? Que o Marcelo possui esse conhecimento tão amplo aí sobre essa raça. Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Luciano? Obrigado aí por receber a gente. Eu que agradeço. Para a gente começar, me fala um pouquinho como é que a sinofilia entrou na sua vida, né? Você era criança praticamente, né? Criança. Eu não sei explicar porquê, mas eu nasci com uma devoção por cães e um interesse por cães gigantesco, sabe? Desde criança, tem histórias na minha família assim, desde um ano e pouco, eu já tinha uma loucura por bicho, e especificamente por cachorro. Apesar de eu gostar de muitos bichos, tive muitos animais diferentes, enfim, mas cachorro sempre foi meu foco, sabe? Sempre foi minha paixão. E eu não sei explicar isso não, eu nasci com essa deformação de personalidade, sabe? Com o negócio de cachorro, porque sempre foi o meu norte na vida. Tem histórias de família assim, de eu com 2 anos, meu tio me levar numa loja de brinquedo e dizer: escolhe o que você quer de presente de aniversário. E tinha naquela época Autorama, vários brinquedos assim que todas as crianças queriam, né? E eu queria um cachorrinho que latia. Então, a sinofilia, ela, na verdade, eu acho que ela nasceu comigo. Eu nasci com a sinofilia dentro de mim, melhor dizendo, né? E isso norteou tudo na minha vida. Impressionante como a força disso foi muito grande. É um estilo de vida, uma coisa realmente muito forte. A gente se conhece há muitos anos, eu sei que você morava em apartamento no Rio de Janeiro antes de se mudar para Itaipava, né? Isso. Mas já morando lá, você já tinha cães aqui? Na verdade, assim, eu morava em apartamento enquanto criança, né? Meus pais e tudo mais. E eu não podia ter um cachorro na época, aí eu tô falando aí bem criança, meu primeiro cachorro veio aos 10 anos de idade, em 1982. Mas até ali eu não tinha como ter um cachorro dentro de casa e tinha galinha, aquelas feiras que tinham de cães, aí dava pintinho, peixinho, então a casa o apartamento era uma loucura, porque tinha galinha, tinha aquário, tinha passarinho pra caramba, né? Tinha tartaruga, jabuti, porquinho da Índia, hamster. Causei N problemas assim na logística do dia a dia em casa com a família por conta disso, sabe? E enquanto eu não pude ter o primeiro cachorro, eu ia nos outros animais, né? E aí, em 1982, nós tínhamos uma casa de campo aqui na Serra, em Pedro do Rio. E ali foi quando eu tive meu primeiro cachorro, que foi um vira-latinha, o King. E na sequência, um boxer, que foi o Tigre. E foram meus 2 primeiros cães, dois cachorros fantásticos, né? Espetaculares, todos os dois. E o Mastiff? Como é que o Mastiff entrou na sua vida? Eu trabalhei com sinofilia há muitos anos, né? Fui assessor de comunicação da CBKC e sei que você é uma das referências nacionais nessa raça, né? O Mastiff inglês. Como é que o Mastiff entrou na vida do Marcelo? Eu era criança, morava na Barra da Tijuca, eu devia ter uns 12 anos nessa época. E completamente vidrado em cães, já tinha esses 2 primeiros cães. E um dia, eu passando na rua, tinha uma casa muito grande ali. Naquela época a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para quem não consegue imaginar, era uma área quase rural, né?
quarteirões assim, no quarteirão que eu morava, tinham 3 prédios. E eram muitas casas ou terrenos baldios e tal. E tinha uma casa muito grande que tinha se mudado para lá um gringo. Assim que se falava, um gringo que está morando. E eu passei um dia na calçada, voltando para casa, e de repente o portão abriu. E quando o portão abriu, tinham 2 mastifes assim enormes. Esse cara era um executivo da Shell. Se não me engano era a Shell. E ele veio para o Brasil trabalhar e trouxe esses 2 cães dele. E eu fiquei congelado porque eu conhecia mastife de livros, né? Enciclopédia canina, eu tinha todos, comprava, tinha fascículos que saíam nas bancas, eu tinha tudo, mas eu nunca havia visto um pessoalmente. E quando eu bati o olho, eu não sei explicar, cara, tive uma identificação com aquela raça, assim, e o que aconteceu? Os cachorros, o cachorro sente, né, quando a gente gosta, né, e na hora que abriu o portão, os cachorros vieram na minha direção fazendo festa. Esse senhor chamava Thomas, ele saltou do carro preocupado, falava português bem enrolado assim, para eu entender na época, era bem difícil, criança ainda. E ele veio preocupado, mas quando viu eu já estava abraçado com os cachorros, fazendo carinho, os cachorros me lambendo e tal. E aí, ele veio preocupado que os cachorros te atacassem. Né? Ou deu entrar em pânico, né? Porque as pessoas normalmente se assustavam, né, quando viam os cães, né? E ali, eu fiz uma amizade com ele, ele era muito bacana, ele e a esposa, eu fiz uma amizade com ele e vivia enfornado lá brincando com os cachorros toda hora, enfim. Ali foi quando eu olhei e falei, não, eu quero, eu vou ter um mastife e tal, mas era bastante difícil naquela época em função de morar num apartamento, os cães aqui na serra, que a gente vinha aos fins de semana, e eram só 2 cães, né? E ele me prometeu me dar um filhote, né? Quando cruzar, eu vou te dar um filhote e tal. Só que a cadela teve piometra, acabou tendo que ser castrada, e esse filhote dele nunca pôde vir por esse motivo. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, assim, e que eu queria que você esclarecesse também, o mastife, ele se assemelha bastante ao fila brasileiro, né? Até a utilidade, né, do cão e a coloração também. E o fila, hoje acho que nem tanto, mas há alguns anos atrás, principalmente na época que eu era criança, adolescente, o fila era uma raça mais difundida do que o mastife, né? Eu acho que hoje em dia ainda é, né? Na verdade, assim, naquela época quando eu saía na rua, quando eu comecei com mastife, ou naquela época ainda garoto, porque eu dava a volta com os cachorros do seu Thomas na rua e tudo mais, as pessoas falavam, nunca vi um fila tão grande. Nossa, mas que fila enorme e tal. Eu sei que essa confusão existe, até por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Existe sim. Hoje bem menos, né? Hoje as pessoas têm uma noção bem melhor a respeito do mastife e tudo mais. Mas naquela época havia uma confusão. E essa confusão, ela vem do fato do mastife estar presente também nas linhagens de fila. Muito se fala a respeito disso, não é tanto quanto as pessoas pensam. Tinha uma lenda antiga aí de que o fila se originou do cruzamento de mastifes, bulldogs e bloodhounds. Na verdade, ele se originou de muito mais do que isso, principalmente cães rastreadores. Haja vista que você pega a fila, você ouve que ele tem um latido um pouco urrador, as próprias marcações de fila, que tem muitas marcações tricolor em fila também. E o fila é uma raça que surgiu espontaneamente dos cruzamentos aleatórios dos cães nas fazendas, principalmente no interior de Minas e São Paulo. Mais Minas, a meu ver. E o mastife teve presente, sem dúvida, mas não era tanto quanto outras raças, não. Só que o tipo molossoide grande, que ficou no fila também, não tanto quanto o mastife é bem maior, faz com que as pessoas muitas vezes identifiquem assim, o que é fila, o que é mastife, tem uma dificuldade nessa distinção. Está presente, mas não é tanto. Quando você coloca um fila e um mastife um do lado do outro, claramente você vê a diferença entre os dois.
E como é que o mastife inglês chegou ao Brasil? Existe esse registro histórico? Olha, isso é uma coisa bem discutida, viu? Mas a história é a seguinte, friamente falando, os primeiros registros de mastife no Brasil, oficiais, através de Kennel Club, são da década de 50, em Recife, um canil chamado Poço da Panela, seu Benício Watley Dias. Ele importou mastifes, trouxe um cão dos Estados Unidos, um cão, na verdade uma cadela americana e um cão da Europa, da Inglaterra. E tem registros inclusive de exposições de um juiz bastante conhecido que veio julgar na época, um cara que escreveu muitos livros sobre sinofilia, MacDonald dele, e ele julgou uma exposição, tem até os resultados dessa exposição. Então, enfim, a primeira ninhada que nasceu no canil Poço da Panela, na década de 50, 60, por ali, onde surgiu a primeira ninhada de mastife. E ao longo dos anos, na década de 70 principalmente, outras pessoas surgiram envolvidas com a raça. Nessa época aconteceu um fenômeno na sinofilia, onde começaram a cruzar as fêmeas de fila brasileiro com mastifes. Porque queriam aumentar o pool genético, porque queriam aumentar o tamanho dos cães, enfim. E algumas pessoas importaram cães para cruzar suas cadelas fila, alguns criadores de fila. E ali foi assim onde começou a chegar um sangue novo, principalmente em São Paulo, de mastifes. Mas para cruzar cadelas de fila. E aí a raça ficou aqui, algumas pessoas começaram a se dedicar na criação, e aí a raça começou a firmar o pé, né? Mas primeira ninhada de mastife nascida no Brasil, registrada aqui, os primeiros registros históricos oficiais são em Recife. Muito engraçado, né? Em Recife. A gente visualiza que tivesse sido em São Paulo, né? Porque é onde está mais concentrado até. Não, São Paulo, acho até pela própria projeção da cidade, né? Uma cidade no Sudeste, mais populosa e tal, ali ficou, e tem uma fundamental importância, todos que tiveram envolvidos ali na dedicação disso, né? Tem vários criadores, várias pessoas ali que foram de fundamental importância, mas não foi ali que entrou. Começou. E o Marcelo Assad, quando é que ele falou, eu vou criar mastife? Você já estava morando em Itaipava? Quando eu falei que eu ia começar, foi nesse dia que eu vi a primeira vez. Agora, no dia que eu comecei, foi, de fato, né? Foi no final de 92, quando eu mudei de vez para Itaipava. E aí ficou mais viável me dedicar a isso. E foi bastante complicado, porque assim, antes eu vim criando pastor alemão durante uns bons anos, criei boxer, mas sempre nessa situação da serra, de subir do rio, e quando só podia programar ninhadas para minhas férias escolares, porque eu tinha que ficar aqui em cima, cuidando e tal. E tive filas nessa época também, porque o mastife era um cachorro caríssimo, sabe? A gente, para comprar, tinha um criador em São Paulo muito grande, Ricardo Lara Vidigal, ele chegou a ter quase 300 mastifes. E ele era um cara bem excêntrico, trouxe muitos cães, coisas muito boas, mas depois, a meu ver, ele perdeu completamente a mão, ele foi deixando os cães acasalarem ao acaso, então parou de haver seleção ali. Mas era impressionante chegar lá e ver a quantidade de cães que ele tinha, sabe? Era realmente impressionante, eu nunca vi tanto mastife junto. Na primeira vez que eu fui, eu me senti no paraíso, né? E ali, e assim, eu quis comprar primeiro o garoto, né? Não tinha dinheiro para comprar, né? E era muito caro. Na época era $500 um filhote, na época que dólar era dólar, né? Era uma coisa assim bem real a gente alcançar. E eu me lembro que eu liguei para ele para comprar
um filhote uma vez, voz de garoto ainda, né? Ele que atendeu o telefone. Eu falei, eu queria saber se eu tenho, não sei o quê, eu queria pastor alemão, porque eu estava com uma ninhada de pastor alemão, né? E eu falei assim, pô, vou vender e vou comprar um mastife, né? Pergunta, não, eu queria vender os pastores, eu ia vender os filhotes, e aí com o dinheiro eu comprava o mastife, né? Aí ele falou o preço, $500. Mas eu queria um casal, né? Porque a cabeça já era de criar. Então eu queria um casal, né? Eu falei assim, e se eu comprar 2, tem um desconto? Aí ele falou assim, se você não tem dinheiro para comprar mastife, não compre. Bateu o telefone na minha cara. E aí, aquilo bateu mal em mim, o garoto ainda, né? E não segui em frente com o mastife nessa época. E fui pro fila, né? Que é uma raça que eu também adoro, né? Acho espetacular. Eu gosto de cachorro, né? Pode ser vira-lata, pode ser cão de raça, pode ser o que for. Eu gosto de cachorro. Mas o fila é uma raça que também me encanta muito na função da raça, principalmente o fila de função mesmo, o fila nas fazendas e tal. O fila funcional. Fila de origem, né? O fila de origem. Esse me encanta demais, até pela história da raça, né? Surgiu espontaneamente, os cruzamentos e tal. E ali eu fiquei no fila até o final da década de 80, quando, por uma série de problemas de ordem pessoal na minha família, separação dos meus pais e tal, eu fui obrigado a parar com a criação. E aí em 92 eu vim mudar, eu me mudei e vim morar aqui em Itaipava. E aí eu fui atrás do meu primeiro mastife. Isso. Não vamos adentrar ainda na seleção genética, não, que eu sei que isso é uma das suas especialidades e você leva isso muito a ferro e fogo ali. Mas assim, para quem está assistindo e goste, acha o mastife um cachorro bonito, tenha interesse em iniciar na criação, quais são os desafios e os prazeres da criação do mastife inglês? Olha, eu vou te dizer uma coisa, tem os desafios específicos, mas tem uma coisa que é comum a qualquer criação. É você gostar demais daquilo, porque senão você não aguenta levar, é uma dedicação muito grande, é um estilo de vida, é um modo de encarar a vida, o mundo, muito específico, muito peculiar. Então isso vale para qualquer criação. No caso do mastife, você tem sérios desafios. Espaço, questões financeiras, porque é um cachorro, não para ter não é caro, mas para criar é caro. É um cachorro que você normalmente, minhas cadelas, elas têm 3 ninhadas na vida, se tiverem. Porque às vezes você cruza e não pega. A fertilidade não é um ponto forte na raça. Tem uma série de segredos aí envolvidos para você ter êxito na gestação das cadelas, né? Os custos pesam bastante, né? Em função disso, você não é uma raça que é extremamente vendável, não é qualquer um que pode ter um cão gigante, né? Isso vale para qualquer criador de cão gigante. Se você pegar um criador de mastim napolitano, um de dog alemão, um de São Bernardo, Alabaia ultimamente tem chegado muito aí, você vai ver que os desafios básicos são idênticos, né? É diferente de, por exemplo, uma pessoa que queira ter um Shih Tzu, ela pode ter num apartamento, um mastife não dá, não rola. Então, você, por si só, você já tem um mercado muito específico, reduzido, custos altos para manutenção. Hoje está tudo muito caro, a ração está muito cara, as medicações estão muito caras, e tudo no mastife é muito, né? Você vai vermifugar é por peso. Então, mastife de 100 quilos, comprimido de 10 quilos, são 10 comprimidos para fazer, né? Então, para fazer um cachorro, você repete com 21 dias. Você tem 20 cães, você calcula quanto você gasta numa vermifugação no canil. As medicações são bem pesadas, então assim, a questão do custo ela é um desafio bem grande.
a manutenção, as ninhadas as cadelas são ótimas mães, porém muito alertas quando estão com o filhote. Então ela está, se você deixar o filhote com a mãe ali, amamentando, e alguém buzinar no teu portão, ela levanta, pisa, ela levanta latindo, já querendo defender a ninhada, já pisa, já mata um. Então assim, você tem que colocar para mamar e tirar de 2 em 2 horas, dia e noite. Então assim, é realmente bastante dedicação para você criar a raça, né? Os desafios são muitos, mas é o que eu te falei, o que tem que nortear é o quanto você é apaixonado pela raça. Porque se você for olhar friamente, tem raças bem mais fáceis, bem mais tranquilas e tudo mais, mas não adianta, é o que eu gosto. Entendi. Apesar dessa característica de rusticidade dele, ele não é um cão que seja fácil de se criar, né? Não. Ele é fácil de se manter, né? Tranquilo, ração, água, não sei o quê, cuidados básicos, né? Mas assim, criação é outra conversa. Eu acho que é por isso que no mundo, de um modo geral, você não tem tantos criadores de raças gigantes, porque boa parte desses desafios, é o que eu te falei, não são específicos do mastife, eles são para raças gigantes, né? Então, é muito menos popular. Eu considero o criador de raça gigante, no Brasil especificamente, ele deveria receber um prêmio no fim do ano das confederações de sinofilia, dos Kenis, porque assim, é um desafio, não, sem desmerecer de forma nenhuma o criador de raças menores, de forma nenhuma, que elas também têm seus desafios, também têm suas dificuldades e também sei que são pesadas. Mas no país que a gente vive, e acho até que em outros países também, são muitos desafios para você conseguir manter uma criação, pool genético, sabe? É bem complicado. Como é que foi? Como é que você montou o plantel dos Zoo Dogs, né? O canil já começou com esse nome, Marcelo? Não, eu tive o primeiro canil na década de 80, quando eu estava com o pastor alemão, mas que eu não gostava do nome e que quando foi na década de 90 eu falei, não, vou abrir um canil novo, e também ele estava muito ligado à história do pastor, do boxer e tal, e eu falei, eu quero começar um trabalho com o mastife, né? E aí foi que eu fiz os Old Dogs. E eu montei o plantel, assim, havia uma dificuldade gigantesca na época de você conseguir um pool genético, né? Era bem complicado, porque se por um lado você tinha esse criador em São Paulo, por exemplo, e outros que haviam também, que tinham uma quantidade grande de cães, mas eu considero que um canil tem que sair de uma base muito firme de genética. Eu preciso saber o que está por trás de cada exemplar que consta no pedigree do cão. Se eu não tiver um alicerce firme, eu não vou conseguir construir um trabalho. E aí, não tinha esse alicerce firme disponível. Esse alicerce engloba temperamento, é genética principalmente. A genética que assim, eu saber que esse cão é filho realmente de A com B, que é filho de C com D, e como era cada cachorro desse, quais eram os pontos positivos e negativos de cada um. Para, em cima desse estudo genético, que a gente chama de genótipo, a gente escolher os acasalamentos, né? Você tem o fenótipo, que é aquilo que você vê no cão. Você olha o cachorro e fala, esse cachorro tem uma boa angulação, tem um dorso reto, tem boa cor de olho, uma pigmentação de máscara, temperamento, uma boa chapa de displasia, já é uma questão de genótipo. Se eu não souber qual era a base de controle de displasia para trás, eu posso usar 2 cães lindos que vai dar uma ninhada ruim, ou uma ninhada sem saúde. Então assim, fica difícil de você subir sem um alicerce. Então assim, onde eu considerava que tinham bons cães, eu fui inicialmente buscar, e assim, eram bons cães para a época. Não são, a meu ver, bons cães para o dia de hoje. São, graças a Deus, sinal de que o trabalho na raça evoluiu. Mas havia muito problema de movimentação, havia muito problema de posteriores, jarretes fechados, muitas coisas assim que realmente,
era desanimador para quem gostava de cão que se movimenta direito, que tem saúde, que tem harmonia, mas era o que tinha, né? Então vamos começar, e foi assim que eu comecei, com alguns exemplares, e aí ao longo dos anos, outras pessoas foram surgindo também envolvidas com a raça, e foram trazendo cães de fora, também bastante interessantes. E eu sempre considerei a sinofilia um negócio bem distante do meu ego. Eu acho que ego todos nós temos. A gente quer ficar feliz com o que a gente exerce, com o que a gente faz, mas ele não pode me nortear. O que me norteia realmente é saber que eu estou fazendo tudo o que eu posso para conseguir criar um animal melhor, mais saudável, que vai ter mais alegrias na vida, que vai levar mais alegria para as pessoas e tudo mais. Então, eu acho que por eu ser ter esse tipo de perfil assim, eu consegui fazer muitos amigos e me dar muito bem com outros criadores que vinham surgindo, né? E isso foi fundamental para eles e para mim, principalmente, porque eu tive acesso a esses cães deles, e por o pool genético que existia não ser muito grande, eles também precisavam de variabilidade genética para trabalhar, né? E como eles vinham surgindo depois, eu já tinha algumas coisas. Então, em cima disso, eu fui conseguindo agregar coisas interessantes na criação, onde eu achava que era interessante, né? Lógico, e onde às vezes é interessante para um cão X que eu não tenha, por exemplo, mas para o cão Y que eu tenho não é. Né? Então eu procurava usar de uma forma muito regrada, né? Como você falou, eu sou muito focado nisso, né? Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu boto um filhote no mundo. Eu não sou Deus, eu não tenho o poder de definir que vai sempre nascer tudo o melhor possível, mas eu tenho o poder de fazer o meu melhor. E eu me dedico a isso realmente de uma forma muito grande. E aí eu fiz várias amizades, né? Canil dos Tapuias, principalmente, foi um canil essencial, da Maria Rita Rocha e do Luiz Rocha. Eram dois criadores fantásticos em São Paulo e que tinham cães encantadores, trouxeram muitos cães de fora e eles sempre foram muito bacanas comigo, me deram acesso a esses cães, a gente fez uma parceria que foi muito legal e depois até cheguei a me tornar sócio do canil durante alguns anos. E foi sem dúvida uma grande construção. Ao mesmo tempo, tinha aqui no Rio uma criadora chamada Sheila, que tinha um super canil também, ela tinha um foco muito grande no mastife embrutecido, né? E nós fizemos uma amizade grande e muito grande mesmo, que a gente no final se considerava irmãos e fomos amigos por muitos anos, até o falecimento dela em 2016. E nós tínhamos um acordo, né? Que quem morresse primeiro ficava com o cão cuidava dos cães do outro, né? E aí foi a época mais louca da minha vida, porque eu tinha 21 cães e ela tinha 21 cães. E ela morreu e eu fiquei com os 21 cães dela, fiquei com 42 mastifes, foi uma loucura. Muitos já idosos, muitos cães já velhos. Mas também foi fundamental, a gente na verdade já vinha ao longo dos anos fazendo uma parceria nos cruzamentos, né? Importávamos cães juntos, porque aí a minha vida foi caminhando também, aí eu comecei a importar cachorro, trazer cães de fora, e nós fomos importando cães juntos, a gente importava fazendo um planejamento do que cada cão ia ser útil no plantel dos dois, e onde a gente ia encontrar o produto desses cruzamentos lá na frente, né? E aí foi muito bom, porque assim a gente dividiu o fardo, né, dos custos e as coisas todas e multiplicou os resultados, né? E isso foi excepcional e no final esses cães acabaram todos ficando comigo também.
Então o plantel, assim, foi uma construção de muitos anos, muito esforço, muito trabalho e muito custo. Eu estava aqui pensando como que eu iria te fazer essa pergunta agora, qual o termo que eu usaria, porque assim, na verdade eu quero te perguntar quem é que compra um mastife, mas assim, eu estava pensando aqui, consumidor fora nem pensar em chamar o comprador de cão de consumidor. Cliente eu já acho um pouco pesado também, até porque eu sei a preocupação que você tem quando alguém te procura em busca da compra de um filhote de mastife, de entender a necessidade daquela pessoa, de saber se aquele cachorro vai ter um local apropriado. Nós podemos chamar de quê? Na verdade, quem é que busca... Cara, pra mim é o comprador. É um comprador. Esse papo todo de tutor, de não sei o que, pra mim é proprietário, comprador mesmo, que é uma palhaçada, eu não tenho a menor paciência para esse negócio. E o fato de ser comprador não exime ele de todas as responsabilidades que ele tem que ter por estar comprando um cão. Ele tem que ter a mesma dedicação, o mesmo compromisso, o mesmo cuidado do tutor que agora falam aí, dessa bobeirada toda, entendeu? Quer chamar de tutor? Chama, mas para mim é proprietário, é dono, comprou. E qual é o perfil desse comprador então? E aí você pode até falar um pouquinho da forma como ele deve proceder depois que ele tiver o cão em casa. Vamos lá. O perfil do proprietário de mastife, do interessado em comprar um mastife, hoje ele já mudou ao longo dos anos, né? Já houve quem queria um cão assustador para causar medo visual numa casa, por exemplo, para tomar conta. Então a pessoa para, olha no portão, já se assusta quando vê um troglodita lá dentro. Apesar do mastife não ser esse cão, tá? Então assim, havia essa demanda e assim, todas as pessoas que me procuraram para comprar um mastife, procurando isso, uma besta fera, eu já cortava lá logo no início. Porque como você disse, eu tenho muita preocupação de para onde vai meu cão. Eu acho que assim, a sinofilia ela é muito rica. E ela é um trabalho onde nós não somos nada, nós somos apenas guardiões momentâneos de um trabalho de raça já feito por muitos outros ao longo de muitas gerações. Eu não inventei o mastife, eu não inventei a raça. Eu estou na raça durante esse tempo, me dedicando a ela, e a base para eu ter feito isso foram cães que outros se dedicaram ao longo de muitas gerações. E que Deus permita que tenha alguém para dar continuidade a esse trabalho que eu faço hoje, no dia que eu me for, no dia que eu resolver parar. Então, eu tenho uma responsabilidade de quem vai ter meu cachorro. E a sinofilia, ela é muito rica, como eu estava dizendo. Por que eu digo muito rica? Porque você tem muitas raças que podem atender às necessidades e às demandas de todos. Então assim, você tem um cara que, por exemplo, ele é atleta, gosta de correr e quer ter um mastife porque ele quer aparecer com um mastife. Primeiro, meu amigo, o mastife não vai correr com você, ele não é um cão de corrida. Para isso existem outras raças que vão te atender melhor, né? Para fazer exercício, correr na beira da praia. Mas o mastife é um molosso, ele não é para isso. Então assim, se você está procurando que você quer aparecer na beira da praia, correndo com um mastife todo dia 5 km, o cara vai matar o mastife, ele não vai te atender, ele vai adoecer, ele vai ter problema e você ainda vai sair falando mal da raça. Então, o que eu faço? Quando aparece esse cliente, eu explico a ele, ó, não é cachorro para você. Mas existem essas raças aqui, por exemplo, que vão te atender legal. Por que você não procura? Procura um kennel club, procura uma confederação de sinofilia, pede orientação. Vai visitar o canil do fulano de tal que cria a raça tal, ele cria muito bem, vai lá vê se esses cães não vão te atender melhor, entendeu? Porque é importante que o criador tenha essa noção, não pode ser uma questão de mercado, não pode ser uma questão de, eu quero vender a qualquer custo, não, sinto muito. Não foi isso que eu quis para mim, se eu quisesse, eu procurava uma raça fácil de criar, barata, tivesse mais apelo de mídia. Barata de manter, né? Exatamente, com apelo de mídia grande e fazer um negócio.
E também nada contra quem faz, desde que trate muito bem os seus cães, os exemplares. E quando eu falo tratar muito bem, não é só uma ótima ração e um ótimo banho. É psicologicamente também, os cães precisam socializar, precisam ser felizes, não podem ser criados em baias o tempo inteiro, onde eles não saem, onde eles não brincam. O cão é um animal sociável, é um animal de matilha. Então nada contra também. Faça o seu trabalho, mas faça direito. Eu sou contra o fabricante de filhote, o cara que cria mal, que maltrata, que cria sujo, que... Porra, esse cara ele é combatido por mim de todas as maneiras. Entendeu? Eu realmente tenho horror e eles, inclusive, eles atrapalham muito a vida de todo mundo que cria bem. Então, já que você entrou assim. nesse mérito aí do fabricante de filhote, a gente tem visto ultimamente uma interferência muito grande do poder público na criação propriamente dita, né? Tentando estabelecer regras, leis que proíbem determinadas coisas. Como é que você vê isso aí, Marcelo? Você acha que o poder público está exacerbando aí as suas competências nesse métier? Ou o próprio fabricante de filhote, o vendedor aquele cara que abre a mala do carro na beira da estrada, para isso aí faz com que o poder público tenha que interferir nesse... Olha, eu acho que é um imbróglio bem complicado, onde estão se metendo os pés pelas mãos, em vários atores desse processo estão metendo os pés pelas mãos. Então vamos lá. No que diz respeito ao poder público. Primeiro, 90% das vezes em que eu vi algum vereador, deputado se meter a legislar, ou criar alguma lei sobre sinofilia, eu nunca vi consultar um especialista. Não tenho o menor conhecimento do que ele está fazendo. Menor. Aqui em Petrópolis existe uma lei proibindo o uso da coleira eletrônica, criado por, na época, um vereador. Esse cara não consultou uma pessoa técnica para saber. Ele não tem noção de quantos cães foram salvos de serem eutanasiados por existir o uso da coleira eletrônica. Ele não consultou um adestrador, um comportamentalista, uma pessoa realmente competente para fazer uma lei. É o quê? Uma protetora doida, porque existem protetores fantásticos. Existem pessoas que eu conheço assim, inclusive já trabalhei muito com essas pessoas, já ajudei, fiz trabalho voluntário com animais problemáticos. Essas pessoas excelentes, eu não estou botando nesse balaio, mas tem as proteloucas, entendeu? Que procura o cara e fala, olha, coleira de choque, não sei o quê. Tem que proibir, o cara faz uma lei, aprova na surdina, ninguém está sabendo de nada, a própria Câmara não se comunica assim, não diz, ó, gente, vem cá, vamos discutir, vamos debater esse negócio, proíbe. E de lá para cá, ou as pessoas que continuam usam de forma errada, proibida, né? Marginal, vamos dizer assim, ou você vê muitos animais sendo dados como irrecuperáveis e morrendo, quando seriam recuperáveis. Né? E por quê? Porque a coleira não é para maltratar, ela não é para ferir, ela é para você estabelecer uma comunicação onde você ponha limites em cães, onde você não tem como lidar com eles de forma agressiva. Quer dizer, essa é uma das utilidades da coleira, existem muitas outras. Então, você vê hoje, por exemplo, isso é uma questão. Existem outras. Existem as questões no que diz respeito à criação, como é o que aconteceu agora em São Paulo lá, que fica falando que quis regulamentar. A lei é toda errada. A lei é toda errada. Ela fala assim, a cadela só pode ter 2 ninhadas por ano. Mas a cadela só tem 2 ninhadas por ano. Se você cruzar ela todo dia, você vai ter 2 ninhadas por ano dela. Né? Eu cruzo a cadela uma vez por ano, somente durante 3 anos, né? Entre o 3º e o 4º ano, o 4º, o 5º e o 5º e o 6º. Né? Aí você está dizendo então que a minha cadela, eu estaria dentro da lei se eu pudesse cruzar ela 6 vezes, ou mais. Né? Não sabia que ela está toda errada, a lei, ela toda... E assim,
existem muitos criadores excelentes que têm uma criação familiar. O que é uma criação familiar? Porque eles não têm muitos exemplares. 4, 5 cães selecionadíssimos, tratados a pão de ló. Estabelece que o cara agora tem que ter CNPJ, tem que ter nos contador, tem que ter... Cara, ele vai parar de criar. Sabe quem vai ficar criando? O criador marginal, o criador que vai criar escondido. Então assim, e qual é a discussão? Ah, é que tem mau criador. Olha só, tem mau advogado e bons advogados. Maus advogados, bons advogados. Maus veterinários e bons veterinários. Médicos. Tem tudo, maus políticos e bons políticos. Então, a questão é que você tem que combater quem está errado e não penalizar quem cria bem. O problema dos cães abandonados. Olha, meu Deus do céu, quantas vezes você passa na rua e vê cães de raça abandonados? 99% do que você vê na rua são raças não definidas. São SRDs, e ele não é um problema do criador. O criador não produz SRD. Entendeu? Ele é um problema da sociedade. E muitos cães eles não são nem abandonados, porque para ser abandonado tinha que ter um dono e foi abandonado. Tem muitos cães que eles são errantes, eles nascem ali dos cruzamentos aleatórios de cães na esquina da padaria, que já nasceu ali, que todo mundo dá uma comida, não sei o que, a cadela entra no cio, você passa na rua vê uma fêmea, 5 machos montando na fêmea, né, a ninhada filha do cadinho, né, um cadinho de cada um. Nasce aquela ninhada inteira e aqueles filhotes vão se criando por ali e nunca foram abandonados. Na verdade, eles são uma sombra do que o poder público devia estar fazendo. Ele devia estar agindo, porque eles são agentes transmissores de doenças, de zoonoses, e mereciam ser cuidados, tratados, criar meios para que a cidade tenha um hospital veterinário. Não é combatendo o criador, não é não é o criador que causa esse problema, entendeu? Então, hoje está muito complicado e sabe o que acontece, Luciano? Não está sendo falado isso para a opinião pública. Quando você conversa com as pessoas e você faz essas perguntas básicas, assim, mas vem cá, quantos cães de raça você vê abandonados na rua? Assim, eu sou contra comprar cachorro. Ah, é? O não compre e adote, né? Eu acho compre ou adote. Eu acho lindo. Eu tenho vários adotados, eu tenho vira-lata adotado. Mas assim... Aqui na cidade mesmo, agora, recentemente, a gente teve aquela tragédia que aconteceu lá foi na Alta Serra, né? Da enchente. A última enchente que teve um desabamento. E o cachorro lá do bombeiro, acho que era um border collie, né? Teve um border, teve um setter, teve um braco alemão. O cachorro que descobriu uma menininha que já estava 48 horas soterrada, quer dizer, as pessoas que falam isso, que não compram e adote, elas precisavam entender que um vira-lata não vai ter a genética para chegar a esse ponto de ser um cão de resgate. No dia que o infeliz que desenvolve uma lei dessa estiver soterrado embaixo de um desabamento qualquer e não tiver um cão de busca selecionado, criado e treinado para isso, para resgatar ele, o que ele vai dizer? Será que ele vai se arrepender? Só vai ser tarde. Porque o que acontece é que se você cria tantas dificuldades assim para os criadores, daqui a pouco você não tem mais gente criando. E vai ficando tão... Já é o que eu já estava falando, é um país onde já está tudo muito difícil, tudo muito caro em termos de criação. Espaço, legislação, ração, remédio. Criar cachorro não é barato, seja o cachorro que for. Custos infinitos, não vou nem ficar aqui ponteando eles. Quer dizer, aí você ainda tem hoje que enfrentar pessoas pensando totalmente errado a respeito da filosofia de criação, dificuldades muito grandes de logística com leis que estão cerceando milhões de coisas. Quer dizer, daqui a pouco, o que você acha que alguém que está criando um cão de busca, ou um cão de guia de cego, um labrador para guia de cego, por exemplo, como é que vai ser, cara? Então, assim, a polícia depende de cães, sabe? Assim, é surreal o que a gente vem vivendo na sinofilia a respeito dessas coisas. E isso é um fator que me incomoda demais.
Vamos voltar para o Mastiff aqui. Vamos. O Mastiff é de fato o cão mais pesado do mundo e isso atrai o público para a raça? Olha, o Mastiff, em 1989, um cão chamado Zorba, ele foi para o Guinness como o cão mais pesado do mundo. E ele de fato era, na época, ele venceu a competição, 159 quilos e pouco e tal. E aí ficou com a fama do cão mais pesado do mundo. Só que isso não deve ser o que vai nortear a questão do Mastiff, sabe? Por quê? Aquele foi um exemplar, pontualmente, que era realmente muito grande, mas não era obeso, ele era grande, ele era muito pesado. E na competição ali ele ganhou e tal, e tanto que ele nem geneticamente, ele não gerou descendentes que viessem com esse mesmo gigantismo dele, de peso e de tamanho e tudo mais. Foi uma coisa muito pontual. Só que nos anos seguintes o pessoal começou a engordar os cães demais para querer vencer e ir para o Guinness. Tanto que o Guinness tirou essa competição porque eram cães mórbidos, obesos mórbidos, né? Tava tudo errado. Mas ainda hoje existe essa coisa das pessoas falarem, eu quero o cão mais pesado do mundo, é o maior cão do mundo, eu não sei o quê. Porque existe uma discussão, né? Maior é uma coisa na altura, um dog alemão. Mas na média o mais alto é o Irish Wolfhound, que eu até já criei também. Sim. O Mastiff é o cão mais pesado e eles são bem grandes mesmo. Mas não é essa a realidade. O Mastiff, eu sempre falo o seguinte, cara, o cão precisa ter uma harmonia antes de qualquer outra coisa, se você for falar de físico. Não adianta ele ter uma cabeça gigante e não ter um corpo compatível para levar essa cabeça. Ele tem que ter boas angulações, bom dorso, bons aprumos, porque ele é como se fosse um projeto de engenharia. Porque o que adianta eu ter um cão de guarda que está deitado aqui na minha varanda e alguém buzina no meu portão e ele chega lá botando os bofes para fora, ou ele não é bem angulado, daqui a pouco está rompendo ligamento de joelho, problema de menisco, é um cão pesado. Então, eu sempre digo para as pessoas, olha, o Mastiff tem por obrigação ser grande e ser pesado. Mas esse gigantismo que se procura, muitas vezes me ligam, qual é o tamanho dos pais? Qual é o peso dos pais? Eu me recuso a responder essa resposta. Um macho meu, em média, tem 100 quilos. Às vezes 105, 108, e para mim tá bom demais. E às vezes 90. E tá bom demais também, porque é o que ele precisa para aquela estrutura dele. Botar mais peso nele é só eu engordar ele, mas eu não estou fazendo bem para o cachorro. Então, e o Mastiff no Brasil especificamente, ele tem uma oportunidade que na Europa ele não tem. Qual é? Ele corre o ano todo, ele tem espaço o ano inteiro. A mesma coisa nos Estados Unidos, em muitos lugares. Boa parte do ano neva, o cachorro acaba não tendo esse desgaste físico nem essa necessidade. Aqui o cachorro brinca o ano inteiro, corre o ano inteiro. Então, para mim, é muito importante que ele seja harmônico, que ele seja grande, seja típico, mas que ele pule, brinque, corra sem dificuldade e tudo mais, porque ele precisa ser saudável, ser feliz, né? Seguindo um pouquinho então nessa linha, fala um pouquinho mais do padrão da raça, as cores que são... O Mastiff ele tem 3 cores básicas, né? Que é o tigrado, o prateado, que a gente chama de fulvo. Hoje em dia, toda hora mudam as nomenclaturas, mas a cor é a mesma sempre. O fulvo e o abricó. O que é o abricó? É um cachorro tendendo para a cor de cenoura. O fulvo é um dourado bem clarinho, tendendo para palha. E o abricó e o tigrado, ele pode ter o fundo abricó ou o fundo prateado, né? Os de fundo abricó costumam ser um pouco mais escuros, os de fundo prateado um pouco mais claros. Sempre com uma máscara preta, os olhos ilhados de preto, orelhas pretas, né? Uma cabeça bem típica, o crânio ele tem metade do tamanho, o focinho tem metade do tamanho do crânio, olhos amendoados, tendendo para o escuro. E aí entra as discussões, né?
você tem um cão mais... no que eu crio, eu procuro um cão mais harmônico sem perder a estrutura. Quando você refina muito o cão, para ele ficar mais harmônico, muitas vezes ele fica leve, ele perde a estrutura, aí ele se movimenta muito bem, mas fica, eu chamo de doguizado, ele fica parecendo mais um dog alemão. E o que eu busquei foi sempre ter um cão molosso, pesado, estruturado, mas harmônico. Um dorso reto, boas angulações de anterior, posterior, bom encaixe de pescoço, né? Para que o cachorro se movimente com fluência, com tranquilidade, que pule, que brinque. Esse é meu foco. Ele atinge a maturidade da chamada idade adulta, né? Com 4 anos o macho. 4 anos. 4 anos o macho. Você vê ele pronto com 4 anos. A fêmea, 3 e pouquinho está pronta. Depois que você acasala ela aí com 3,5, ela vem com 4 anos também, aí ela fica um colosso, fica linda. Depois que elas têm filhote, né? Arqueia mais as costelas, garupa, abre, elas ficam mais fortonas, mais bonitas, e aí você vê elas ali no auge de estrutura, né? Mas é aos 4 anos que você tem o auge do cachorro, né? Ficou pronto. Ou a gente vê muito mastife babando, né? Às vezes lembra até um bulldog. Essa é uma característica da raça. Por que isso acontece? Toda raça que tem uma comissura labial grande, pesada e caída, o que acontece? A saliva acaba escorrendo, né? O cachorro, ele não sua pelo pelo como nós, ele perde calor na respiração, nas patas, onde ele tem algumas glândulas sudoríparas e tudo mais. E ele perde calor dessa maneira. Justamente por isso, para ele ficar ofegante e ter uma comissura mais caída, você vai ver babar assim, e é no calor, no frio nem tanto. Inclusive me perguntam, baba muito. Não se iluda, porque quando chega o verão, se você mora num lugar quente, eles vão babar. Acontecer. Um mastife adulto, ele come em média... Um macho adulto de uma ração premium, high premium, numa faixa aí de 800 gramas a 1 quilo por dia. Isso também depende do nível de atividade do cachorro. Se for um cachorro que mora numa fazenda, numa temperatura agradável e que corra o dia inteiro, ele vai consumir mais porque ele gasta mais, né? Mas a média é essa aí, né? Pode ir a 1,2 kg, no caso um que gaste mais, uma ração de qualidade, né? Você estava me falando de determinados criadores que se preocupam muito em ter aquele cão bonito, né? No sentido visual da coisa. Então eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão das exposições, né? A gente já frequentou muitas exposições, né, Marcelo? E você falasse um pouquinho da importância das exposições, até nessa questão do aprimoramento genético da raça também, para a pessoa que busca sempre um cão de mais qualidade. Como é que você vê a questão das exposições de beleza hoje em dia? Olha, eu acho as exposições muito importantes, em muitos aspectos. Num primeiro aspecto, porque é um local onde você consegue apresentar para o público, de um modo geral, para o leigo, para aquela pessoa que só gosta de cachorro, mas não tem noção do que é o universo da sinofilia, o que há de melhor ali em termos de seleção, de pessoas que se dedicam a isso e tudo mais. O que é uma exposição sinófila? É uma competição baseada num padrão de raça, que toda raça tem o seu padrão ditado pelo clube de origem do país onde a raça surgiu. Então, por exemplo, no caso do mastife, o padrão da raça segue o clube do mastife da Inglaterra, a raça inglesa, então ele segue esse padrão aí. Onde o juiz vai julgar se esse cão atende às expectativas, as normativas, na verdade, né, os direcionamentos que o padrão determina. E vai fazer um comparativo entre os exemplares ali, para ver quem é o melhor exemplar partindo desse parâmetro. E isso ajuda muito a nortear a criação. Então,
Eu considero as exposições sinófilas importantíssimas, porque elas ajudam bastante nesse aspecto e na possibilidade de você reunir no mesmo ambiente vários criadores de uma mesma raça, ou até de todas as raças, mas você tem condição de, assim, como se fosse um dia mais. Às vezes você fica aquele papo assim, a gente precisa se ver, né? Precisa se ver, vamos nos ver, vamos marcar, vamos ver. Nunca acontece. Você só se encontra na exposição. Então na exposição está todo mundo com seus cachorros, todo mundo leva o que tem de melhor ali na sua criação para essa análise, e ali você consegue conversar, trocar ideias, trocar experiências e tal. Esse é o ponto mais positivo da exposição, na minha opinião. Acho que muitas vezes, onde tem o ser humano, não há perfeição, né? Então muitas vezes isso é atrapalhado em alguns casos por ego, por política, por N coisas, mas a essência da exposição é essa. E eu sempre entendi também que a exposição é dividida em raças, grupos e finais, né? Eu sempre entendi que o criador ele tem que ir para a exposição pensando na raça. Se ele quer competir, ele vai pensando na raça. O que vem depois é besteira, é o melhor de raça, porque é ali que está o seu trabalho. Se ele ganhou a raça, ele já pode se dar por satisfeito. Pô, pra caramba. Agora, eu hoje não frequento mais, quase. É assim, muito raro eu ir, não que eu não vá frequentar, não que eu não volte de vez em quando, não apareça, pelo contrário. Mas eu acho que eu vivi muito intensamente por muitos anos as exposições e gosto ainda, adoro, às vezes vou só para passear, para ver os amigos e tal, mas hoje o meu foco é direcionado à criação. Eu procuro botar todas as minhas energias, as minhas forças, a parte econômica do canil, toda em investimentos, em cima de estrutura, em cima de genética, em cima de tudo nesse aspecto, né? E eu adoro curtir meus cães também, ficar em casa, jogar bolinha, assar uma carne, tomar uma cerveja, curtindo meu cachorro do lado. Então, é o que eu te falo, assim, a sinofilia para mim é um estilo de vida. E a graça para mim está nisso. Eventualmente é uma exposição legal e tal, acho bacana pra caramba e acho que é imprescindível para quem vai começar a criar. Né? No meu caso hoje eu já fiz uma opção para focar mais na criação. Né? A gente já falou um pouquinho lá atrás dos desafios de se criar não só o mastife, todas as raças, mas de maneira mais específica o mastife. Você acha que a exposição, de certa forma, contribui com esse aprimoramento? Porque aquele que ficou em segundo vai tentar melhorar para na próxima. E fala um pouquinho mais também dessa questão do desafio do seu modo de ver. Eu acho assim, a exposição, ela, sem dúvida nenhuma, contribui para você ver excelentes exemplares, tipicidade. Muitas vezes você sai da cegueira de canil, porque quando você só fica dentro de casa, olhando somente seus cães, você perde, a gente chama isso de cegueira de canil, você chega uma hora que você perde a capacidade de enxergar coisa melhor que possa haver, ou qualidades melhores, ainda que pontuais, em outros cães. Porque aquilo não, assim, a ignorância é uma bênção, né? Aquilo que você não vê, que você não sabe, não existe. Então você precisa sair para você abrir sua mente, enxergar outras coisas. O cão que muitas vezes, na maioria das vezes ganha, por que eu digo muitas vezes? Porque às vezes você tem alguns exemplares de algumas raças que tem pouquíssimos criadores. Aí vai para a exposição um cachorro só. Não quer dizer que por isso o cachorro seja ruim, de forma nenhuma, porque se ele atende às expectativas do padrão, se ele atende... Ele foi classificado? Ele foi classificado, ele pode ganhar sozinho, está valendo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele atende, está legal. Melhor quando você tem outros para comparar. Melhor ainda, vitória melhor ainda, né? Mas, então eu penso assim, que muitas vezes você tem exposições com poucos exemplares, e na raça mastife eu cansei de passar por isso, de ir para a exposição onde tinha às vezes somente meu cachorro, né? E dificulta esse comparativo, tá? Mas isso é uma exceção. Na maioria das vezes você tem outros cães para competir, dependendo da raça, você vai ter muitos, né?
raças mais acessíveis, raças mais fáceis de criar. Você vai encontrar aí pistas com 50 cães de mesma raça competindo, então isso é muito bacana, isso é muito rico, né? Eu entendo também uma outra questão, assim, os desafios que a gente estava comentando sobre criação, no caso do Mastiff, para mim, a dificuldade genética de um pool genético sempre foi a maior na raça. Porque existem todas, espaço, estrutura, dedicação, mas são coisas que você se articula, se organiza, projeta e vai desenvolvendo e faz. Agora, você ter uma variabilidade genética de uma raça onde você tem pouquíssimos criadores no país, para poder ir trabalhando os acasalamentos, não ter fechamentos excessivos, existem técnicas de criação, inbreeding, inbreeding, tem 1000 técnicas diferentes, você precisa saber conhecê-las para poder bolar esses acasalamentos, mas para isso você precisa do indivíduo, com genéticas diferentes. Então, isso aí, por não termos muitos criadores, fica muito limitado, você fica obrigado a ter que fazer importações. E aí entra também a questão do custo financeiro para fazer isso, né? Com o dólar no preço que está hoje, o euro no preço que está hoje, é pesada uma importação para trazer um cão de fora. E eu sei, ó, nos últimos 15 anos, eu trouxe 8 cães de fora. Foram essenciais, foram ótimos, deu muito resultado, mas, caramba, tão bom se tivessem outros criadores também trazendo. Talvez eu não tivesse trazido 8, eu teria trazido 4, a pessoa teria trazido 4, a gente teria juntado, como acontecia com a Sheila quando era viva, né? Quando estava na ativa, né? Eu trazia uns, ela trazia outros e nós trabalhávamos em conjunto e pensando sempre numa melhoria para a raça, porque não é... Cara, eu não sou melhor pelo cão que eu crio, eu sou quem eu sou, com meus defeitos e qualidades. Quando eu vejo uma exposição, o cara fala assim, ganhei a pista. Cara, quem ganhou foi teu cachorro, você entrou de 4 lá na guia, né? Então, o que eu quero é criar um exemplar mais típico. A criação é um tripé, tá? Manejo, genética e alimentação. Não pode faltar um dos três. Não adianta eu ter a melhor genética, o melhor manejo e ter uma ração ruim, uma alimentação ruim. Não adianta, qualquer um dos três que você tirar, o tripé vai cair. Então, a genética é importantíssima. E para isso eu preciso de outros criadores. E os outros criadores precisam de mim. E isso vale para qualquer coisa na sinofilia. Quando você está numa raça onde tem poucos criadores, o teu desafio ele aumenta significativamente, né? Mas vamos que vamos. Nunca disseram que ia ser fácil. O criador de Mastiff tem que ter couro duro, senão não aguenta não. Entendi. O Brasil já foi, na época que eu trabalhava nessa DKC lá, na comunicação, acho que chegou a ser a quinta maior sinofilia do mundo, né? Sim. Tirado o American Kennel Club, sim, uma coisa independente. Então assim, mas o Mastiff nunca esteve lá entre as raças mais registradas. Né? Nós tivemos excelentes cães aqui no Brasil, criados aqui. O criador brasileiro, ele é um cara, o criador sinófilo mesmo, dedicado, sério, ele é um cara muito competente, tá? Em N raças aí nós temos resultados no exterior, assim, espetaculares, coisas assim que os países de primeiro mundo ficam assim, caramba, como esses caras conseguem? O brasileiro ele domina bem a arte da criação, porque é uma arte, eu sempre falo que é a arte das probabilidades, né? É uma arte de provavelmente dar certo, né? E a gente consegue realmente criar cães muito bons. O Mastiff mesmo, nós já ganhamos a Mundial de 97 em Porto Rico com o Cigano dos Tapuis, foi o melhor Mastiff ali da Mundial. O Canil Chapultepec em São Paulo teve alguns cães que também ganharam mundiais e outras coisas. Então, assim, nós temos realmente cães de qualidade, nós conseguimos criar bem. Mas o número de registros na CBKC do Mastiff nunca vai ser grande, por todos esses motivos que eu já dei.
o pré-requisito para ter um mastife de espaço, de tudo, de custos, tal, é muito grande e não é a realidade da maior parte da população. Beleza. Marcelo, eu comprei uma casa, a casa tem um terreno, a casa precisa de um cão de guarda, eu estou pensando em comprar um mastife, adquirir um mastife, só que eu tenho um filho pequeno e eu tenho medo, porque ele aparentemente ele é um cachorro muito bruto, né? E será que vai ter problema? Vai oferecer algum tipo de risco para o meu filho? Não estou falando do mastife porque é o nosso tema de hoje, mas Sim. várias outras raças também Sim. dão essa impressão. Fala um pouquinho o que você teria a dizer sobre isso. Ó, sobre o mastife para criança, assim, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 28 e tenho um filho de 17. Os 2 aprenderam a andar se segurando nos mastifes. O mastife adora criança, é uma raça que convive com criança de uma maneira espetacular. Acho imprescindível que o mastife cresça junto com a criança, né? Porque eles vão aprender essa simbiose. O mastife é muito tolerante à criança pelas dificuldades de coordenação motora quando é novinha. Encheção de saco. Puxa a orelha, às vezes morde. O mastife tem uma tolerância absurda. O João, meu filho mais novo, eu me lembro dele criança, uma cadela minha pisou no pé dele, ele falou, vai morder a orelha dela. E o sangue espirrava na cara dele e ela lambia. Então, assim, não conheço uma raça tão tolerante para essas coisas. Aliás, assim, todo criador defende a sua raça acima de tudo, né? Eu sempre brinco assim que mastife é mastife e o resto é cachorro. Essa é uma frase do Márcio Ferreira, que é um grande amigo, criador também lá no Sul. Ele sempre fala muito isso e eu concordo, porque as características que você encontra no mastife são muito específicas, sabe? São muito específicas. Essa semana mesmo eu estava conversando com um outro criador de Atibaia, o Marconi, do Canil Pantocrato, e nós estávamos falando sobre isso, sobre essa realidade, né? Aliás, é um grande pesquisador também da raça, levanta muitas informações sempre. Aliás, para aproveitar para falar dos criadores, nós temos o Canil Tábula de Excalibur, que é do Sandro Botter, em São Paulo, também tem cães excepcionais e não quero cometer o crime de esquecer de ninguém, mas na ativa eu vejo esse pessoal trabalhando bem. O Canil Arrobas, em São Paulo, que é do Francisco Arrobas, que é um dos caras mais antigos na criação, grande conhecedor da raça também, que hoje não está criando mais, mas está sempre assim envolvido com a raça, orientando, passando a experiência dele. Então, é uma coisa que todos nós, quando nos encontramos e vamos conversar, a gente sempre vê essa coisa do mastife com criança. Eu nunca vi um caso de um mastife que atacou o dono. Eu nunca vi o caso de um mastife que atacou crianças. Sempre conviveram muito bem, sempre estiveram muito bem. Então, é um cão que se recomenda então para criança, sem dúvida. Para a família, ele é um cão de família, né? Porque ele é um cão de guarda, mas eu costumo dizer que ele acha que ele é um poodle, né? Se você deixar, e como aqui em casa mesmo, os cachorros entram, deitam aqui na sala, ficam de boa, tá enchendo muito saco, gente, para fora, não sai, vai brincar lá fora, não sei o quê. Mas são incapazes de roer, de destruir, sabe? Cuidam de todos, não, passam no meio das coisas sem derrubar nada, sabe? É um cachorro fantástico. Eu ia te perguntar, na hora que você estava falando da importância da importação de cães de qualidade para o aprimoramento da criação, quais foram assim vamos chamar de top 5 em termos de cães que passaram aqui pelo teu canil, e se algum deles ainda vive? Eu vou falar dos que já se foram, que eu acho que fica melhor, sabe? Godiva foi uma cadela excepcional, uma companheiraça, uma cachorra de uma convivência espetacular e geneticamente ela agregou muito na criação, ela trouxe muitas coisas interessantes. Urso,
Foi um cão que eu importei do Canil Mastiff na Finlândia, um cachorro tigrado, excepcional, ele assim, esse então nos últimos 15 anos indiscutivelmente foi um marco dentro da minha vida como criador. E na minha vida como pessoa mesmo, era um cachorrão. Quando ele morreu, fiquei bastante triste mesmo. E deixa eu pensar outra, Bali, uma cadela espetacular, era a criação da Sheila. E eu ganhei ela de presente novinha. E caramba, que cachorra espetacular também, geneticamente foi fabulosa na criação. Rênia, uma outra cadela que eu tive, ganhou ranking também, uma cadela lindíssima, também companheirona. Olha, são muitos cães para falar, né? Ao longo desses 32 anos, foram muitos cães que nasceram, muitos cães que ficaram e que marcaram, né? Dificilmente um cão passou pela minha vida e não deixou uma marca muito forte. Do ponto de vista de criação, indiscutível, sempre houve resultados, mas principalmente no emocional da gente, né? Eles são membros da família pra gente. E eu trabalho, assim, hoje muito bem a questão de quando eles se vão, né? Porque eu aprendi ao longo dos anos a separar, assim, nasceu, primeira coisa que eu espero, se eu vou guardar ele pra mim, a primeira coisa que eu espero é que eu enterre ele. Porque a ordem natural das coisas é que eles vão primeiro. Então eu sei que eu vou ter as alegrias do filhote, a trabalheira da educação, do treino, curtir o crescimento, o adulto, as exposições, a criação, né, os cuidados com a velhice e o cuidado até a hora que se vai. E eu levo cada etapa dessa com muita dedicação. Assim, eu vivo os cachorros mesmo, assim, junto com eles, né? E hoje não, já há uns bons anos eu aprendi a desapegar na hora que eles têm que ir, né? No início foi bastante difícil, era um sofrimento muito grande na hora que morria um cachorro. O Mastiff vive em média quantos anos? A média é de 9 a 10 anos, né? Já tive cães com 13, mas a média é de 10 anos, 9,5, por aí. Todo cão gigante não vive tanto assim. A finalidade principal do Mastiff é a guarda, né? Sim. E quem é melhor para a guarda, o macho ou a fêmea? Eu considero que não tem melhor. Tem a realidade da sua família, e aí você vai ter fêmeas que vão se adaptar melhor em algumas situações e machos que vão se adaptar melhor em algumas situações. E essas situações quais são? Espaço, quantos cães você tem para conviver, né? Que outras raças você pode ter em casa, para se você saber se você deve ter um outro macho ou não, para você não ter dificuldades na convivência, não ter ninguém querendo dominar ninguém, brigas assim e tudo mais. Então todos os dois fazem uma boa guarda. O que eu observo é que os machos eles amadurecem depois, é igual a gente, amadurece depois da fêmea. Então as fêmeas, enquanto aí estão com 1 ano e pouco já com um comportamento de guarda mais firme, os machos você já vai ver isso lá para 2 anos, 1 ano e 8 meses, né? Antes ele vai latir, antes ele vai assustar quando alguém olhar, porque ele é enorme, não sei o quê. Mas efetivamente morder, pegar, a não ser que seja trabalhado desde cedo, né, com treinamento e tal. Que aliás isso é uma realidade para todos os cães. Muitas vezes as pessoas pensam, já morde desde cedo. Mas a verdade é a seguinte, se você não treinar direito, muitas vezes ele pode falhar na hora da guarda. Ele vai fazer uma guarda ostensiva, vai latir, mas na hora que o cara entrar mesmo, tem cachorro que toma um susto. Ele nunca viu aquela situação à frente dele, ele vê sempre todo mundo correr. Então o ideal é realmente trabalhar o treino desde cedo para qualquer cão. Mas no que a gente pode dizer que é uma guarda intrínseca do cão, que já vem com ele e tal, os Mastiffs são excelentes nesse aspecto. Tem uma caça muito forte, a necessidade de aprender, de morder, de correr atrás, é muito característico neles. E os machos, eles costumam amadurecer um pouquinho depois das fêmeas. As fêmeas costumam mostrar isso mais cedo. O teu plantel hoje tem quantos Mastiffs, Marcelo?
Pergunta difícil. Acho que tenho 22 cães. Entre idosos, novos, assim, adultos e jovens, né? Filhotada guardada para... Como eu te disse, assim, o plantel ele tem que ser dividido em três idades. Você tem o que eu chamo de NSS, que é a turma que já parou de criar, que são cães de 6 anos para lá. E tem muitos criadores que descartam, que doam. Tem muitos não criadores tem essa que descartam. Criadores entre aspas. Cara, uma coisa que eu aprendi assim, eu não fico criticando ninguém. Se você trata bem, tá tudo certo. Se você tem respeito com o cão, tá tudo certo. Se você vai mandar ele para uma família, depois que ele para de criar, e tem uma família que vai cuidar bem, você não vai dar para ninguém que vai amarrar numa corrente na porta de uma oficina, para mim tá tudo certo. Eu não tenho esse princípio, tá? Meus cães, foram raros os cães que eu doei depois de adultos, e foram situações muito pontuais que realmente valia a pena para o cachorro que eu encaminhasse. Meu perfil guardou, é matriz, não sei o que, na criação, papapá, acabou, aposentou, vai ficar comigo até morrer. E eu cuido mesmo, fica aquela puxação de Jesus puxar para lá, eu puxo para cá, até onde der, né? Então, eu penso muito dessa maneira. E eu divido meu plantel em 3 faixas etárias, né? Eu tenho os filhotes e jovens, que são cães que vão estar prontos para a criação daqui aos 3 anos de idade. Eu tenho cães que estão em idade reprodutiva, que é entre o 3º e o 6º ano. E tem o INSS, que é do 6º ano para lá. Então tem uma fase na criação onde eu fico com muitos cães idosos, porque vamos supor, eu tenho cães aqui que estão com 6, 7, 8, 9, 10 anos. Aí eu tenho cães aqui que estão com 5 para 6, ou estão fazendo 6. Aí vamos dizer que nesse ano eu entrei em 3 para a faixa do INSS. Então se eu tinha 5 aqui, eu já virei com 8 esse ano. E aqui ainda tenho cães jovens que ainda nem entraram em idade reprodutiva, e tem alguns na idade reprodutiva. Então isso gera um sobre-esforço maior ainda para a criação, de manejo, de custos, de tudo, né? Então, e eu só tenho por princípio 4 ninhadas por ano, no máximo. Esse ano eu vou ter 2 só. Eu tive uma, vou ter outra agora no 2º semestre, acabou. Então, justamente pela dedicação que é necessária para a ninhada, né? Eu durmo junto com eles direto, é bem complexa a criação. Então, eu vou nesse perfil assim, e tem hora que fica pesado, mas a gente vai em frente. Quais são os teus projetos aí para o futuro próximo e talvez não tão próximo aí com relação ao Zoodogs Kennel? Olha, nós vamos, nos próximos anos, ter que importar mais alguns cães. Estamos articulando tudo isso. Já existe um cão no Brasil que foi importado, que é de um outro criador, do Sandro Botter, que a gente vai trabalhar a genética dele agora na criação. A minha ideia e o meu desafio é não crescer em número de cães pelos próximos anos. Eu acho que eu também já estou ficando meio velho, então assim, eu não quero ter mais cães do que eu já tenho, eu quero ter um pouco mais de tranquilidade nesse aspecto, porque a minha dedicação realmente é muito grande, e cada vez selecionar mais e mais um mastife com poucas ninhadas anuais para mãos muito específicas, pessoas muito especiais para ter. Não quero ter mais ninhadas por ano, apesar de tendo uma demanda e uma procura bem grande por mastifes, mas eu tenho tentado selecionar cada vez mais o cliente que vai ter um cão e não me inflar de cães, e esse para mim é um desafio, porque muitas vezes nasce, eu não resisto e acaba ficando mais um, ou nasce um cachorro muito especial e
Vou ficar com esse também. Mas assim, são 9, 10 anos de dedicação, né? Eu tenho um projeto de parar aos 60. Né? Meu projeto é aos 60 anos parar a criação. Tem uma pessoa que provavelmente vai seguir esse trabalho aí, que vem sendo preparada, trabalha comigo já há alguns anos, mas chega uma hora que eu acho que assim, eu cumpri meu papel, vou até lá e ali a gente vê o que acontece. Se essa pessoa for seguindo o trabalho, ótimo. Se ela não for, eu paro de reproduzir os cães e vou cuidar deles até eles morrerem aí, se Deus me permitir viver até uns 70, pelo menos. Esse tipo de coisa, a vida que vai dizendo a gente aos poucos, né? Mas eu tô cansado. Eu tô um pouco cansado, porque é o que eu te falei, assim, não é uma criação fácil. É desgastante. É muito desgastante. Eu tenho uma estrutura, um canil onde é organizado, onde eu tenho um quarto dentro da maternidade, eu tenho que abdicar de família, de tudo para ficar ali dedicado às ninhadas quando nascem. Eu faço questão de seguir à frente. Você não consegue delegar isso muito facilmente a pessoas, não é todo mundo que aguenta. As ninhadas são extremamente trabalhosas, sabe? Até os 21 dias de vida, você não tem vida. Teu foco é 100% os filhotes. Coloca para mamar e tira para mamar de 2 em 2 horas, dia e noite, 24 horas por dia, durante 21 dias, quando você vai iniciar o desmame, que aliás, voltando aí, a tal lei de São Paulo diz que o cachorro tem que ficar com a mãe até os 4 meses. Se eu deixar um filhote de 23 dias com uma fêmea de mastife direto, ele arranca as mamas dela, porque ele já está cheio de dente. Ela não aguenta ficar perto, ela pula, ela vai um pouquinho só para esvaziar um pouquinho as tetas dela, porque está ainda produzindo muito leite, mas não aguenta ficar perto. Então, assim, nessa idade a gente começa o desmame. Mais uma prova de que quem está legislando sobre o tema não entende nada. Não entende nada, entende nada. Entende de criar problema, só isso. Beleza, então, Marcelo, eu quero te agradecer aí pelo convite para a gente fazer esse bate-papo aqui, né? Sobre a raça. Você sabe que eu gosto muito de cães também. E agradecer também pela oportunidade de estar reencontrando aqui o meu amigo Márcio Lopes, aqui, de tantos anos aqui de convivência juntos na sinofilia. Está dirigindo aqui essa entrevista. E eu queria que você deixasse também os agradecimentos, não te alertei para isso, mas né, as pessoas que foram e são importantes na sua vida de criador, especificamente, logicamente, começando pela Jaqueline, que, né, quem manda no bagaço. Quem manda em tudo aí. Eu primeiro queria agradecer minha família, como um todo, né? Porque sem a minha família, e muitas vezes eu deixei minha família em segundo plano em função da criação, em termos de dedicação, né? Porque realmente, como eu disse, a gente às vezes tem que abdicar muito das coisas para poder seguir. Então a compreensão deles e o apoio, a força foram essenciais sempre. Deus, antes de mais nada, quem sempre norteou minha vida e quem sempre me salvou em muitos momentos de sufoco com os cães, na saúde deles e tudo mais. Eu sempre gosto de fazer um agradecimento muito especial a Sheila, que não está mais aqui com a gente, mas foi uma grande parceira na criação, uma grande amiga e assim, ela faz muita falta no trabalho conjunto que a gente sempre teve. Então eu acho que esses 3 pontos aí foram muito importantes assim, para seguir momentos tão complicados. Tá ótimo então, espero que o pessoal aí goste desse bate-papo. Obrigado, Luciano. Um abraço.